Bom, estamos aqui na casa do reverendo Alcides, dona Chiquinha, e a gente quer coletar deles aqui algumas informações históricas importantes para essa data especial, aniversário da nossa igreja. Agora, no próximo domingo, dia 3 de fevereiro, nós iremos celebrar essa data tão importante para a nossa igreja, que estará completando 42 anos. E a gente tem um privilégio, né? Até comentei com alguns irmãos lá da igreja, o conselho, de ter ainda aqui uma testemunha, né? Uma pessoa importante, o reverendo Alcides, a dona Chiquinha, famosa Chiquinha, né? Popularmente conhecida como Chiquinha, que foram irmãos aí, fundadores da nossa igreja. Então a gente tem esse privilégio. E eu já vi há algum tempo, né, reverendo, comentado com o senhor, da gente tentar produzir alguma coisa assim, aproveitando essa oportunidade, esse privilégio. O senhor não teve condição de registrar ainda nada no papel, mas está registrando aqui ao vivo agora, não é? E aí a gente queria fazer algumas perguntas, um bate-papo, na verdade, para a gente ir relembrando esse momento tão importante da nossa igreja, e que hoje nós, né, essa geração aí recente, está usufruindo daquilo que foi fruto das mãos de vocês. Deus usou como instrumentos para iniciar o trabalho aqui em Diadema. E a igreja de Diadema hoje é uma mãe, né? É uma mãe bem-sucedida, uma mãe feliz, com 2 igrejas organizadas, mais uma congregação, aí a congregação do Serraria, em vias de se organizar, e caminhando aí para mais uma congregação no bairro do Campanário. Estamos conscientes e convictos de que Deus, Ele está abençoando essa obra que iniciou há tantos anos atrás. Então eu quero fazer algumas perguntas para a gente tentar resgatar aí a nossa história aí de maneira breve, mas importante para este momento. Queria que o senhor falasse, vocês falassem um pouquinho para a gente de como começou esse trabalho. Começou com o senhor mesmo, dona Chiquinha? Então, nós morávamos em Vila Guarani, onde eram membros da igreja presbiteriana de Vila Guarani. Depois nós mudamos para Diadema. Aí ficou difícil de congregar em Vila Guarani. A gente ia só no final de semana, às vezes nem final de semana ia. As crianças foram crescendo, aí pagava passagem, aí foi ficando difícil, né? Isso, quando o senhor fala de crianças, Os meus filhos. É bom lembrar, né? Era uma criança só, não? Mas crianças só. Quantos filhos você já tinha? Na época era 5. 5 filhos, né? Então a despesa ia ficar grande, né? Foram crescendo no início, não pagavam passagem, mas depois foram crescendo, começou a pagar passagem e tal. Aqui já é Indiana Urbana, então a passagem era mais cara ainda. Uhum. Então a gente ficou tendo dificuldade de ir todos os cultos lá. Ia final de semana, às vezes nem final de semana ia. Uhum. E a gente sempre foi piolho de igreja, né? Gosta de estar na igreja. Foi piolho de igreja. Piolho de igreja, né? Ei, Gosta de estar na igreja. Coisa boa. Então a gente visitava algumas igrejas por aqui, como seja a igreja presbiteriana independente aqui de Vila Nogueira. Certo. Nós também passamos no início, né? No início, nós também participamos aí, né? Não tinha presbiteriano, então a gente vinha aí na escola no carro, à noite, era só um salãozinho que eles construíram assim, só um salãozinho pequeno, o piso, cimento rústico, e a gente ia vindo mais perto, né? 4 km mais ou menos. Aí depois de alguns tempo passado, né? Tinha 3 famílias aqui com a mesma dificuldade. Aqui em Diadema mesmo? Diadema. Tá. Presbítero Eli, que você citou no Presbítero início, né? Eli. Que era presbítero da igreja lá do Posto da Saúde. E morava naquela casa que você mora hoje. Pois Na casa dele, né? Bênção, não só da igreja, né? Mas a bênção também da casa pastoral hoje, que nós moramos lá, minha família mora lá hoje. E tinha o diácono Nelson, que também congregava lá no Posto de Saúde. Morava ali perto dos 3 irmãos, acho que conserva o nome. Na época era uma chácara que tinha ali, uma chácara, ele morava ali atrás da chácara. Né? Aí nós nos encontramos, nós 3, um dia nos encontramos
foi assim, casualmente. Casualmente não, acho que foi a direção de Deus, porque a gente não se encontrava sempre, morava distante um do outro, congregava diferente. Uhum. Mas encontramos 3 lá no centro de Diadema, né? Onde hoje é a Praça Castelo Branco. Nessa época o senhor já era presbítero. Era presbítero. Então, Não, nessa época eu era diácono. Ah, então o senhor era diácono. Diácono Alcides, diácono Nelson e presbítero Eli. Nos encontramos ali, aí começamos a conversar sobre o assunto, né? Na dificuldade que nós estávamos enfrentando com relação a igreja, né? Congregar. Aí, não lembro mais qual dos 3 que falou primeiro, vamos abrir a Petrina aqui em Diadema? Vamos. E os três toparam, aceitaram a ideia. Aí eu falei, bom, vamos escolher a casa, né? E tinha que começar em uma casa, né? Em uma casa dos 3 que estavam ali. Os 3 começar em uma casa. Então, o presbítero falou, vamos começar na sua, que é a mais central, né? Eu já morava... Os outros 2, o Eli morava lá no Jardim Luz. Que é onde ele está na casa pastoral hoje. Já pudesse morar aqui, os 3 irmãos, onde era perto de fora, né? Perto de fora, hoje. E o senhor já morava? E eu morava na Rua Lourenço. Lá onde é a igreja hoje. Só que é mais para cima. Ele morava mais para cima. Sim, mas em na frente minha... àquela, não tem uma venda em frente assim? Ali em frente àquela lá em venda. cima, mais para cima, não é? Um pouquinho mais para cima. E daí, na outra semana começamos dessa forma, ficou um ponto de pregação, né? Fazia o culto ao sábado, todo sábado à noite eu fazia o culto na minha casa, né? Todo sábado à noite? Todo sábado à noite. Até então não tinha nenhum trabalho da IPB aqui em Diadema? Não tinha. Então vocês foram praticamente os pioneiros mesmo, que abriu mesmo o trabalho aqui da Igreja Presbiteriana em Diadema. Em Diadema. Que privilégio. Essa nossa dificuldade é justamente essa, porque não tinha onde ir numa igreja presbiteriana. A gente não tinha costume de ir em outras igrejas, né? Tá? Criou-se esse trabalho por uma necessidade, né? Ok. Aí combinou de ser na sua casa e vocês se reuniam todo sábado à noite? Todo sábado à noite. Então vinha o Diaconélio, tinha bastante crianças e tal. Aí vinha o presbítero ali. Foi reunir as pessoas ali. O presbítero ali também tinha os seus filhos já, os filhos dele já? Tinha. Só que era não sei quantos, né? E tudo pequeno, né? Só de criança já dava para abrir assim uma congregação já, né? Direto. Inclusive a gente fazia isso mesmo, embora sendo no sábado, a gente separava, reunia os adultos na sala, né? E as crianças na cozinha. Ah, na cozinha. E a esposa do presbítero ali trabalhava com criança, né? Então, aí foi indo assim. Certo. Nós recorremos ao conselho, né? Aí o conselho mandou um presbítero nos auxiliar. O presbítero foi, presbítero Jonas. Jonas. Ele foi, aí mudamos, ele mudou, combinado, né? Mudou do sábado para fazer os domingos à tarde, né? Tá. Aí criamos escola dominical mesmo, né? Aos domingos à tarde, 3 horas da tarde. Okay. Então todo domingo ele ia, né? A gente fazia escola dominical. As crianças reunidas na cozinha, os adultos na sala. Né? E ainda continuava na casa de vocês? Na minha casa, lá na Rua Lourenço ainda, né? Aí foi onde, depois de alguns tempos, né, que eu não lembro quanto tempo, né? Esses detalhes é que eu falei para você que a gente não lembrava, né? Certo. Quantos meses, se chegou a anos, não lembro. Sei que um período, assim. Aí surgiu essa necessidade, o homem saiu da casa. Aí, e agora? 2 locais agora, um local para mim morar e outro para a congregação. Porque na época já estava grande, já tinha bastante gente. Né? Mas vê como Deus vai na frente abrindo as portas, né? A gente ficou sem saber o que fazer. Mas aí conversando lá em Vila Guarani, o pessoal lá e tal, um senhor que ele não era da igreja, mas a família dele é que era da igreja, da Vila Guarani. De Vila Guarani. Ele tinha 2 casas na rua Corune, que é paralela com a Rua Lourenço, né? Certo. Em frente mesmo, só. Então ele tinha 2 casas ali, ocupadas, um terreno bem grande. Tinha uma casa na frente e a outra lá nos fundos. A da frente tinha 3 cômodos, né? 3 cômodos, uma cozinhazinha bem pequenininha, mas era 3 cômodos. E a de trás tinha 2 cômodos. 2 cômodos.
Aí dá certo, Pensa, né? Então veio assim, sob medida. Como Deus faz. Certo. E aí, naturalmente, Fomos procurar, Os conheceu donos do fundo, aí nós alugamos, procuramos um homem e tal, nessa coisa. Aí alugamos a da frente para mim morar, né? Para a família, e a dos fundos para a igreja. Aí tiramos a parede do meio, né? Ficou um salão, né? tá, entendi. Aí quando alugamos, arrumamos assim, uma parede, ficou um salãozinho, um salão mais ou menos, né? Aí o conselho veio e organizou em congregação, porque até então era um ponto de pregação. Ponto de pregação, digamos assim, um ponto de pregação sem o apoio da igreja. Exatamente. Era um ponto de pregação por conta dos irmãos que assumiram lá, vocês. Exatamente. Então só depois que houve essa mudança de endereço é que aí a igreja pôde... Houve a intervenção do conselho. E aí transformou em congregação. Aí já tinha uma quantidade de gente suficiente. Tinha muita gente já. Aí, muito bem, organizou a congregação. Marcou os cultos da semana e tal, deixou tudo. Aí já organizado. definiu os horários melhores para horários. Aí no domingo já tinha escola dominical de manhã, culto à noite. Culto à noite e tal. Então já padronizou, né? Já. A semana tinha, não lembro se é quinta ou se é quarta-feira, tinha a mesma coisa. A oração na terça-feira, quarta ou quinta, não lembro mais. Culto, público. Bem organizado. Aí eu fui eleito presbítero, né? Fui eleito presbítero. Aí assumi diretamente. Aí eles fizeram uma escala para os domingos, né? Certo. Cada domingo vinha uma pessoa de Vila Guarani pregar no domingo à noite, né? Na semana era eu. Não tinha escala durante a semana. Escala, só no domingo. A gente fazia culto lá no dia de semana. Ah, é? Daí foi onde surgiu, dentro da escala. Desculpa interromper. Já era uma congregação que já tinha essa visão de ampliar o trabalho, de investir no reino, porque vocês estavam congregando aqui na Rua Corunha. E também já começavam a fazer culto lá nessa chácara que era do seu sogro. Muito bem. E aí vocês então tinham já essa visão e iam fazer trabalhos lá durante a semana. Exatamente. Fizemos um salão bem grande atrás, que a igreja não cabia mais, um salão assim. Isso aqui na Rua Corunha, mais, na Rua Corunha. Tá. Porque tinha um terreno bem grande. Certo. Nós pegamos madeira e fizemos um comprou, arrumou uma madeira lá na firma que ele trabalhava, fizeram um salão bem grande. E aí deu para aproveitar deu para bastante tempo. O senhor se lembra mais ou menos? Muito tempo, não, porque mais ou menos quantos anos ficou por ali, não? 1 ano, 2 anos? Eu não lembro bem dos anos não. Mas ficou um tempo não, porque aí... escrevemos nada. A falta da gente. Negligência, talvez. Mas aí dentro dessa escala, eu falei da escala dos pregadores só para os domingos, né? Certo. Viu o irmão, novo ainda, só que era casado. Ele foi de Gaúcho. Que ele estava estudando no IBB. Ok. Aí começou a pôr na minha cabeça a estudar no IBB. Ele começou a incentivar o senhor também a fazer o estudo bíblico. Exatamente. Então, com o incentivo dele, com a necessidade, né, eu acabei indo. Aí o senhor também começou a fazer IBB. A ingressar. Aí aumentou mais, aí foi a correria, né? Eu trabalhava na Volks na época, em São Bernardo. O IBB lá, vocês devem conhecer, não sei se ainda existe, né? Mas era lá na aclimação. Então, e eu morava em Diadema. Então, saí do serviço, tinha que ir direto. Né? Direto. Na época era difícil o ônibus, então eu já ia no ônibus da firma, né? Descia no Paraíso, aí descia lá, o circuito é lá embaixo, já perto do Ipiranga. E aí foi nessa luta de trabalhar durante o dia, fazer o estudo à noite, e final de semana assumir o trabalho com a igreja, que era praticamente na sua casa. Mesmo né? Nos fundos. Só que nessa época aí já tinha algumas pessoas, meu cunhado, eu não pregava. Qual é o nome do seu cunhado? Adonias, que hoje é pastor aí em Mato Grosso do Sul. O Adonias Márcio. Isso. Feitosa.
Mas o Chegou Antônio, depois, mas o Antônio Antônio. é bem depois, e nessa época ele não ia, porque a família estava aqui, mas ele não, ele viajava, ele era caminhoneiro, né? Ah, Então a entendi. família morava aqui, congregava conosco, né? Uhum. Mas ele não, porque ele viajava. Nessa época aí já estava também o Arnaldo? O Arnaldo já estava Já também. estava. Só que o Arnaldo também, ele viajava também, né? Tá. Era mais o Adonis que ficava por aqui. Era o Adonias, que era... Que hoje é o pastor Adonis. Exatamente. Aí o Ananias, que é meu filho, né, já era jovem também, então já tinha algumas pessoas que, não para pregar, né, mas para ajudar. Podia auxiliar de alguma forma ali, acompanhando e apoiando o trabalho. Daí foi indo assim, né? Daí surgiu a necessidade de se comprar um terreno. Eu lembro até hoje, são coisas que tem que gravar na mente da gente. A oração das crianças, né? Tinha bastante crianças, nas terças-feiras era reunião de oração. E as crianças oravam, estavam com aquele entusiasmo, aquele fervor, pedindo a Deus um terreno, porque lá não estava cabendo mais. Que beleza. E de repente Deus preparou realmente um terreno, né? E essa oração das crianças marcou a sua vida aí Exatamente. nesse ministério aí. Exatamente. Muito bem. Tá vendo aí, criançada? Vamos orar aí, viu? Vamos orar para Deus organizar já essa congregação aqui do Serraria também, porque essa igreja continua crescendo aí. Começou lá com vocês e Deus continua abençoando hoje, vai crescendo, vai... Eu creio que em resposta, né, à oração, é claro que nós também orávamos. Todos, né? as crianças. Mas ficou marcada a oração das crianças, porque é aquela simplicidade que eles têm, né? Papai do céu, mostra um terreno para a igreja. Exato. Das crianças, né? Isso Então, não tem marca, como, né? não tem como marcar, né? Visitando esse canal. Daí de repente apareceu até a senhora viúva, né? Apareceu aquele terreno ali para vender. Que é o terreno onde hoje é o endereço da igreja. Exatamente. Que na verdade hoje, antes eram 2 terrenos. Onde o espaço que a igreja ocupa hoje eram antes 2 terrenos. Primeiro comprou um na parte da esquina de fora. É isso. Né? Ele nós compramos. Uhum. Aí surgiu, nós fomos procurar falar com a senhora, dona do terreno. Né? Então, eu não me lembro mais no total, eu me lembro bem que a entrada, ela queria 1.000 cruzeiros de entrada. Né? 1.000 cruzeiros. Na época era cruzeiro, né? Era aquele monte de 1.000 cruzeiros né? é muito dinheiro. De Hein? entrada. Aí é muito dinheiro. Nós não tínhamos esse dinheiro. Uhum. Aí o que fizemos? E o que fez para conseguir esse dinheiro? Pois é, aí emprestamos, falamos com o conselho, né? E a igreja lá nos emprestou. A igreja lá de Vila Guarani, que é a igreja mãe. Exatamente. Emprestou. Então a igreja bancou aí o empréstimo. Emprestou, né? Um cruzeiro para dar a entrada, né? E dividiu o resto, ficamos pagando. Depois devolvemos o lucro. Conseguiu reembolsar para a igreja. Exatamente. Aí nessa época começou a chegar a família, Deus foi abençoando. Aí chegou a família dos Dutras, né? Os Dutras, a minha família, a família dela, né? Todas já estavam aí. E os Albuquerque, todos estavam aí. Porque é uma família grande, né? Os Dutras que... Então, aí os Dutras, eles moravam aqui. Para lá de onde os 3 irmãos hoje. Aqui embaixo, né? 7 de setembro. Mas depois eles mudaram lá para Eldorado. Então quando o senhor fala os Dutras, aí o senhor está lembrando aí do presbítero Miguel Dutra hoje, Dutra, a família dele, os familiares dele. Delcio, que já faleceu. Delcio também. Era cunhado de O Miguel. presbítero Delcio. Era uma família grande, né? Uhum. Na época, a maioria solteiro, né? Miguel mesmo era solteiro na E época. quando eles chegaram, eles vieram obviamente de outro estado, né, para morar aqui em São Paulo. O senhor Miguel me parece que veio da Bahia. Da Bahia. E quando eles chegaram, eles já eram evangélicos então, já eram presbiterianos. Já era evangélico. E vieram morar aqui em Diadema, não tinha outra igreja congregada com a gente. Achou o lugar certo então. Exatamente. Aí só que depois eles mudaram para Eldorado, né? Uhum. Daí o que nós fizemos? Aí surgiu o necessidade de abrir um ponto de pregação na Eldorado. Olha,
Ainda congregação, resolveu já abrir Ainda uma congregação. congregação, nós já tínhamos 3 congregações. Como é que é essa história? Conta aí para mim. Éramos ainda congregação, já tínhamos 3 congregações. Era a congregação lá na Rua Orense Exatamente. e já tinha mais 3 Aí congregações. abrimos Eldorado, Eldorado. e abrimos isso na sequência, né? Foi nessa época que aí veio na sequência Marilene. Não, na sequência foi Americanópolis. A Americanópolis. Por quê? Porque o pai dos Albuquerque, né? Mudou lá para Americanópolis. Então era uma família grande. Eles eram, assim, onde morava um, morava todos. Morava todo mundo junto. É. O pai dos Albuquerque que você está falando, esse está falando do pai do presbítero Jandir, presbítero Pedro, que foram presbíteros da nossa igreja. Exatamente. Pessoas que muito conhecidas e queridas da nossa igreja aí. Exatamente. O pai deles, a família deles então, Exatamente. que foram lá para Americanópolis. E aí Porque na época era todo solteiro. Inclusive o Jandir era solteiro. O Jandir também era solteiro. E ele tinha esse terreno, essas casas, lá em Americanópolis. E o pai deles pagava aluguel aqui. Aí ele mudou para lá, morando na casa dele lá. Aí os outros foram, já tinha 2 casados, né? Foram morar no mesmo terreno. Aí ficou uma família grande. Aí ficava longe deles vindo congregar aqui. Aí abrimos lá. Aí já abriu lá uma congregação. Que Escola beleza. dominical, culto na semana. E aí, inclusive, já tinha toda uma experiência, já tinha pessoas preparadas. Já tinha, E talvez essas congregações, a congregação do Eldorado, a congregação do Americanópolis, e me parece que depois veio na sequência Marilene. Na sequência Marilene. Todas essas congregações, elas começaram com uma condição até melhor do que a própria congregação da Orense, não é isso? Sim, sim. Com toda aquela dificuldade que o senhor já relatou aqui, no caso da congregação lá do Orense, da Rua Orense. As 3 começaram com uma condição melhor, porque já tinha mais pessoas com mais experiência, né? Exato. Já tinha pessoas para ajudar nessa época, já tinha, ainda era congregação, mas já tinha pessoas para pregar e tal. Então foi com melhor condição. Então o detalhe aí que chama a atenção é que mesmo antes de ser organizado, ainda quando congregação, aquele grupo que ali começa esse trabalho em Diadema, já tem essa disposição e essa visão, claro que guiado pelo Espírito Santo de Deus, para começar novos trabalhos aqui no bairro. Então, praticamente numa década, você já começa a ter aqui na cidade de Diadema a igreja presbiteriana em 4 endereços, não é isso? Orense, no centro de Diadema, Eldorado, Americanópolis e Marilene. Americanópolis, eu não sei porque eu já não estava mais lá, quando eu saí ainda tinha congregação em Americanópolis. Depois eu não prossegui, eu não sei porquê, né? Acho que mudaram as pessoas, os filhos de casaram, então, acho que foi isso, né? Eu não sei o porquê, porque eu já não estava mais em Diadema. E como que era a participação do senhor? O senhor tinha participação nessas congregações ou o senhor se limitava apenas ali à congregação da Rua Orense e já era trabalho para mais de metro? Não, eu dava assistência em todas as congregações. Oh, meu Deus! Eu não gosto mas essa é a verdade. Essa é a verdade, tem que ser, não tem como. O senhor falando essas coisas, o que é que eu vou explicar para a igreja do meu ministério hoje? Que eu estou com uma igreja e uma congregação e estou dizendo para o conselho, manda o pastor auxiliar, assim eu vou ficar feio nesse negócio. Mas nós tínhamos 3 congregações e Deus fez uma coisa na minha vida que eu não sei como. Não sei porquê, Ele é quem sabe porquê e como, né? Só Deus podia fazer. Porque eu não, como eu já falei, não tive condições de estudar. Né? Eu fiz um instituto bíblico. Não fiz seminário, não fiz faculdade. Entendeu? Mas Deus colocou nas minhas mãos. Capacitou. Nas minhas mãos. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai.
presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Yeah, yeah. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais.